A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode baixar um pouquinho que eu acho que está bem alto, hein? Isso. Glórias a Deus. Com alegria muito grande nós estamos aqui para adorarmos ao Senhor. Então eu gostaria de te convidar a orar, a entregar sua vida ao Senhor e agradecer pela oportunidade que Ele te dá. Eu tenho certeza que você foi fazer alguma coisa hoje. Você saiu, você voltou, Deus guardou você, certo? Então, fecha teus olhos, ore em nome de Jesus e agradeça a Ele. Fala assim: Pai, obrigado, porque eu não mereço teu favor e a tua graça me alcançou e me deu um dia abençoado. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos aqui. Obrigado porque a tua graça nos alcançou, o teu favor por nós, ó Deus, no dia de hoje. Foi notório, Senhor, quando nós saímos, o Senhor nos guardou, o Senhor nos trouxe a nosso lar e agora também, ó Deus, nos trouxe a tua casa. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, obrigado pelo privilégio, ó Deus, de estarmos na tua casa, termos uma igreja, ó Deus, para congregar, termos uma igreja, Senhor, para encontrarmos os nossos irmãos e cantar louvores ao Senhor, Deus, nessa noite. Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado de tal maneira, Pai, que nós não vemos muitas vezes os livramentos, nós não vemos, ó Deus, muitas vezes as intervenções do Senhor, ó Deus, na nossa vida, mas sabemos, Pai, que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Agora, Deus, queremos também pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque muitas vezes nós erramos, Deus, contra o Senhor, muitas vezes deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer e erramos por omissão, mas a tua graça, Deus, nos alcançou, mas o teu perdão nos alcançou. Então perdoa-nos, ó Pai, e que o Senhor, Deus, receba a nossa adoração nessa noite, que nada nem ninguém possa impedir o meu louvor, a minha adoração, que nada nem ninguém possa impedir, ó Deus, eu de ouvir, ó Deus, a tua voz, ó Deus, nessa noite. Então fala conosco, usa a nossa vida, usa o ministério de louvor, usa os dirigentes que vos falam, usa a ministração da palavra, que tudo, Senhor, que for feito aqui, seja para engrandecimento e glorificação do teu eterno nome. Fica conosco, receba todo louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 10. Mesmo assentados, mesmo sentados, nós estaremos lendo. Capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, verso de 1 até o verso 10. Isso, estou aí. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra,
sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Nós estaremos adorando ao Senhor com muita alegria. Eu já vou te pedir para você se colocar de pé, porque nós estamos aqui para adorar esse Deus e que o Senhor fale poderosamente também através dos louvores. Isso. Aleluia. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria nessa noite e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para que tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós colocarmos na nossa mão, seja realmente para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aleluia. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me, envia-nos, Senhor. Aleluia. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me, e como dizer não para o teu
somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Que a nossa vida seja pra glória, pra louvor e honra do nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, somos nós. Aleluia. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, santa, santa. A igreja, eis-me aqui. A igreja bem alto. Estou disponível, então usa. Declara isso pro Senhor nessa noite. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não? Não tem como. Para o teu chamado, se me deste unção, aleluia, para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Oh Deus, aleluia, glória a Deus, oh Jesus, Glória a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. 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 Aleluia. Fica aqui, fica aí. Vamos cantar só esse pedacinho? Vamos. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Vamos lá, só da introdução eu queria cantar. Vamos lá? Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra.
lembrei daquele momento dos discípulos, em que eles estavam, né? Com o Senhor, e os olhos dele foram abertos. Aleluia. Os olhos dele abertos e o coração deles aqueceu. Aleluia. Nós precisamos arrumar a casa, dar um lugar de honra para ele. Os discípulos estavam na praia, quando Jesus se encontra com eles depois da sua ressurreição. Mas hoje o Senhor está conosco todos os dias. Nós precisamos e devemos honrar essa presença. Se você pensa que ao sair daqui, ele também saiu de você, não. A Bíblia diz que ele mora em você. Espírito Santo de Deus mora em você. Essa casa precisa estar arrumada, preparada, perfumada para essa presença maravilhosa. Que o Senhor te fale ao coração. O Senhor ministre ao coração, que tua vida seja assim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos, pode sentar. Irmã Sara está com oportunidade. Nós arrumamos. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Estava com saudade da igreja. Para quem não sabe, eu faltei domingo de manhã, domingo à noite. A irmã Sheila sabe, irmã Sheila e os ministérios de louvor sentiram na pele, né? Mas senti muita falta dos irmãos, né? Viajar não é para todo mundo. Eu tô brincando, eu gosto de viajar também. Mas, enfim, tem momentos que a gente precisa relaxar, né? Mas agora estou aqui de novo e gostaria de compartilhar um louvor que ministrou profundamente ao meu coração, principalmente na parte... Jesus Cristo mudou meu viver, para quem não conhece o louvor que eu vou cantar agora. E principalmente na parte, o amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. O mundo nos mostrou esse tipo de amor. O mundo mostrou um amor que é completamente inverso à palavra de Deus. O amor que você ganha por dormir com muitas pessoas, o amor que você ganha correndo atrás dos outros, correndo atrás, mendigando amor, mendigando afeto, mendigando cuidado. O mundo nos ensinou um tipo de amor completamente diferente. Um tipo de amor que é pautado na ilusão, pautado em coisas que não provêm da vontade do Senhor. Aí a gente se converte e Cristo mostra um amor completamente diferente que preenche todo o nosso ser. Uma paz, um amor que traz paz, um amor que faz a gente se acalmar nos tempos de caos. E essa parte desse louvor me tocou por causa disso, porque eu pensei assim, caramba, isso é uma verdade. Porque o mundo, por meio de canções, por meio das ações deles, nos mostraram um amor completamente controverso à palavra de Deus. E Cristo, como sempre, veio preenchendo tudo, veio mostrando o que é verdadeiro, o que traz paz. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse Jesus, né, que a gente já conhece, mas que mudou o nosso ser, mudou a nossa vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração.
Mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele deu o seu amor. Seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele deu o seu amor. Seu amor. Mais uma vez. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Ele deu o seu amor. Louvemos tão grande amor. Sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que nos trouxe para Deus. Que nós venhamos sempre glorificar e louvar o nosso Deus, que nos manifestou esse amor, que preenche todo o nosso ser. Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. E no final farei o momento do ofertório e da oração. Abra tua Bíblia. João capítulo 14, verso 15 até o verso 17. Deixa eu pegar, botar minha Bíblia aqui, para organizar. A diaconisa Elisângela falou que Brasília é linda, né? E é verdade, é muito linda Brasília. Eles foram tudo para Brasília. Perguntei para ela, deu um beijo lá no pessoal lá. Isso. A pergunta foi essa, mas aí ela falou assim, pastor, brincadeiras à parte, nosso país é lindo. Irmãos, é lindo sim, né, diaconisa? É muito lindo e é motivo de oração, motivo de a gente bendizer aquele lugar, certo? E fizeram falta para a glória de Deus, estão aí de volta. Eu quero falar sobre a consciência da presença de Deus. Estou, assim, muito impactado pelos louvores que já foram entoados nessa noite. E quando nós falamos da consciência da presença de Deus, é o que faz toda a diferença na nossa vida. Então eu quero te convidar a abrir o texto de João capítulo 14, verso 15 até o verso 17, e nós vamos falar sobre a consciência da presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês, estará em vocês. São 3 versículos só, eu gostaria que você lesse para a glória de Deus Pai.
Amém. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra lida nessa noite. Aplica, ó Deus, ao nosso coração, usa a nossa vida, que diminuamos, teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aos nossos corações, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Pensa comigo na seguinte proposição, que nós precisamos estar nesse lugar onde há a presença de Deus. E talvez você possa e deve pensar comigo da seguinte forma: não há lugar onde Deus não está presente conosco. Não há lugar. O feliz foi o salmista Davi, quando ele diz: se ele sobe aos céus, o Senhor lá está. Se ele desce à profundeza das águas, profundeza do abismo, o Senhor lá está também. Quando ele diz uma coisa que eu acho muito bacana, muito lindo, quando ele diz: se ele tomasse as asas da alvorada, o Senhor ali estava também. Asas da alvorada, aquele feixe de luz, com aquela velocidade da luz. E ele diz assim: até ali o Senhor está. Mas o que eu quero pensar com você nessa noite é que essa consciência da presença de Deus, ela precisa estar conosco todos os dias, para vivermos uma intimidade com Ele. Eu posso olhar e ver o mundo como essa grande mesa que nós cantamos aqui, a mesa posta, aqui estamos nós, a sua igreja, o Senhor está à mesa conosco, o Senhor está presente conosco. O texto que li, por exemplo, de João, vai dizer que o mundo não recebe, porque não o vê. O mundo não vê o Senhor. Nós o vemos, nós o conhecemos. E a Bíblia vai dizer que Ele habita conosco e estará em nós. Cristo é o Filho do Deus vivo e habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Então, quando olhamos para esse texto, quando olhamos para aquilo que nós já falamos, entender a presença de Deus, ter a consciência da presença de Deus, nos faz viver uma intimidade com Deus, nos faz viver uma vida para Deus. E é interessante pensar que a nossa vida só tem sentido se a gente vive para Ele. A nossa vida só tem sentido se nós entendemos essa presença. Você pode estar aqui, por exemplo, já ter sentido a presença de Deus hoje, aqui. Mas você não pode sair daqui com uma consciência de que, quando você sai daqui, a presença de Deus fugiu de você. Você pode, por exemplo, sair daqui e entender que sair daqui, pastor, e a vida agora é eu que decido, eu que vivo. Isso é falta da consciência da presença de Deus. Felizes foram aqueles que entenderam a presença e a consciência da presença do Senhor. Teve pessoas, por exemplo, que tentou fugir da presença de Deus. O próprio Jonas, quando tinha uma missão dada por Deus, tentou fugir da presença de Deus. Deus o achou dentro do mar, dentro do ventre de um grande peixe. E Deus ainda assim fala com Jonas, traz ele a uma realidade, mostra para ele que ainda que ele tente fugir da presença do Senhor, ninguém consegue. Mas nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus, porque ela nos fará viver uma vida de intimidade e uma vida para Ele. Se eu não tenho essa consciência, a minha vida é solta.
Se eu não tenho essa consciência, eu sou um na igreja e outro lá fora. Se eu não tenho essa consciência, eu sou um dentro de casa e outro lá fora. Se eu não tenho essa consciência da sua presença constante comigo, eu nem oro. E nem oro sem cessar. Porque, convenhamos, quando o Espírito está conosco, o Espírito Santo está conosco, nós conversamos e a conversa é muito próxima. Porque se ele está conosco, é fácil conversar. Você conversa com quem está próximo de você, você fala com quem está perto de você, e você tem essa consciência. Então aí você pega e vive isso diariamente. E a vida cristã é um viver da consciência da presença de Deus diária. Deus nunca se aparta de nós. Mateus capítulo 28, ele diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não é uma presença de longe. Não é uma presença em que Deus está nos céus e nós estamos aqui na terra. A verdade é uma presença perfeita, é uma presença real, é uma presença magnífica, é uma presença de sermos direcionados, guiados e sentirmos ela. E glorificarmos a Deus por isso, porque nós não estamos soltos. Nós temos esse Deus conosco. A consciência da presença de Deus, e aí eu já entro na mensagem, precisa me trazer algumas coisas. Por exemplo, a realidade da presença de Deus em nós precisa dizer que agora nós estamos sob nova direção. A consciência da presença de Deus em nós precisa trazer para mim e para você que nós agora estamos sob nova direção. Deveríamos andar com essa placa. Sabe quando alguém vem de uma loja e o outro coloca lá assim, sob nova direção? Significa dizer que você foi maltratado naquela loja, talvez aquela loja não serviu bem, e agora a pessoa coloca lá sob nova direção. Ele está querendo dizer agora é um novo momento, uma novidade, agora é diferente. Sob nova direção quer dizer que agora você está sendo governado não por você mesmo, mas pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito Santo. A consciência da presença de Deus deveria nos trazer, por exemplo, que nós não governamos mais nada. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, vivo para a glória de Deus Pai. Não mais eu, mas Ele. Não mais eu governo, não mais eu estou na direção. Então a consciência da presença de Deus é a gente saber que agora nós vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito, que agora nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A consciência da presença de Deus em nós, na realidade traz que somos hospedeiros desse Espírito Santo. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa porque as pessoas dizem assim: você traz uma carga negativa. E outros dizem assim: você traz uma carga positiva. Vocês já ouviram isso? Quantos já ouviram isso? E teve um jovem que falou isso para o colega: eu estou só ouvindo. Aí ele: estou certo ou estou errado, pastor? Eu falei: está errado. Porque eu não carrego carga positiva nem carga negativa. Eu carrego o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, nada é ruim. Nada é negativo. Concorda comigo ou não? Nada é ruim. Nada é essa coisa assim que nós podemos falar, nada é contrário. Porque nós somos hospedeiros desse Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que maior o que está conosco do que o que está no mundo. Maior o que mora em nós do que o que mora no mundo. No mundo a Bíblia diz que morre, que jaz no maligno.
Nós vivemos no Espírito, vivemos em Cristo, vivemos por Cristo, para Cristo, e Ele habita em nós. Nós somos esse hospedeiro, que nós podemos falar imperfeitos, mas que Ele decidiu habitar em nós, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo o menos merecedor. A Bíblia diz que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós, e nós somos guiados por Ele, e nós o conhecemos. Ele habita com vocês e estará em vocês. É diferente. Ele habita em vocês, com vocês, e estará em vocês. Ele habita, ele está no mesmo ambiente que eu, mas ele está em mim. Ele habita nessa igreja, nessa grande mesa. Se você olhasse e percebesse que a nossa vida é essa grande mesa, em que o Senhor está à mesa conosco todos os dias, 24 horas do dia, a nossa consciência da presença de Deus, a gente valorizaria mais, a gente andaria mais por Ele, a gente viveria mais por Ele, a gente conversaria mais com Ele, a gente falaria mais com Ele, porque você pode pensar assim, pastor, mas como? Não é possível que você não fale com Deus uma hora, todo momento. Eu estou orando, Senhor, cuida daquele momento que aconteceu lá na igreja, cuida da nossa igreja, Senhor, desperta a nossa igreja, Senhor, abençoa a minha casa, fala comigo, Ele está perto, Ele está próximo de mim, somos hospedeiros dEle, Ele está conosco. Se reconhecemos que Deus habita em nós, nossa oração e nosso secreto ganha profundidade e poder espiritual. Quem tem essa consciência sabe que a sua oração ela é ouvida. Quem tem essa consciência sabe que deve ter uma intimidade maior com esse. Quem tem essa consciência, reconhece que Deus habita em você, a sua oração é ouvida, a sua vida de oração é profunda, a sua vida é uma intimidade com Deus, que talvez você não possa ter tempo para chegar no secreto, para ter o teu momento, né, daquele momento que eu falei da semana passada, que é muito importante, mas se você sabe que Ele está ali, você está em conversa direta com Ele toda hora, você não abre mão disso, você entra no teu quarto, no teu computador, no teu celular, e você sabe que Ele está aqui, e você não vai entristecer o Espírito Santo fazendo coisas que não lhe agrada, porque você está olhando assim, cara, Ele está aqui, a Bíblia, o próprio Deus está aqui, eu não preciso da Bíblia, embora eu estou dizendo que a Bíblia é muito importante, eu não estou descartando a Bíblia, mas não é a figura da Bíblia, é a figura de Deus conosco, 24 horas do dia, todos os segundos desse dia, todos os minutos desse dia, nenhum momento Ele se aparta de nós, nenhum momento Ele está longe de nós. Então aí eu entro no meu quarto, eu entro no meu computador, eu entro no meu celular, eu entro na minha vida particular, eu entro nas minhas conversas no WhatsApp, eu entro nas minhas coisas, e aí eu percebo que Ele está comigo. Então aquilo que eu posso fazer, eu não faço para desagradar, eu faço para agradá-lo. Essa aqui é a grande consciência da presença de Deus e que me leva a uma profundidade, um poder espiritual. É nessa consciência da presença de Deus que eu digo não ao pecado. É nessa consciência da presença de Deus que eu entendo que isso vai me trazer profundidade, poder espiritual. Quando nós falamos da consciência da presença de Deus, por exemplo, nós podemos entender da consciência da presença de Deus também no nosso secreto, no momento em que nós temos com Ele no particular. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele escreveu assim, Efésios capítulo 1, verso 18 a 23. Ora, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, a herança dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a ação poderosa da força dEle. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, para que vocês sejam iluminados.
para que vocês entendam, para que vocês percebam, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual Ele os chamou. Quando nós falamos, por exemplo, da consciência da presença de Deus, ela também impacta o nosso secreto com Deus. O secreto, por exemplo, não é um lugar para pedir ou agradecer, mas é um lugar para encontrar Deus pessoalmente. Você pode entrar no secreto, mas é para encontrar Deus naquele momento. Então, toda vez que você, por exemplo, escolhe o teu momento de oração, teu momento de oração deve ser marcado por encontrar Deus. E orar. E apresentar. O encontrar Deus quer dizer justamente você arder pela presença dEle. Você sentir a presença dEle. Por exemplo, quando nós falamos de encontrar Deus durante o dia, até no dormir e até no acordar, nós precisamos lembrar de falar com esse Deus. Antes de dormir, por exemplo, a oração para perceber Jesus e permitir que o Espírito trabalhe também nas nossas percepções durante o sono, Ele guarda a nossa vida. Por isso que o salmista vai dizer, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Até no sono, Ele está guardando o nosso sono, consciência de que até o que nós temos parece que é o inconsciente, o dormir, mas na verdade até ali o Senhor fala conosco, ministra no nosso coração e guarda. Ao acordar, iniciar o dia com foco na presença de Deus. O salmista também diz assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã me apresento a Ti e vigio. Eu preciso dessa consciência da presença dEle, falar com Ele pela manhã. Não por uma, como eu posso dizer, não por uma obrigação, mas saber que essa presença não pode fugir. Saber que essa presença é a parte mais importante do meu dia. A consciência da presença de Deus, por exemplo, é quando nós sabemos que ao acordar nós falamos com Ele e Ele está conosco o dia todo. A palavra do Senhor me mostra que a consciência da presença passa por a gente entender que a nossa saída, nós temos que estar com Ele, orar a Ele, falar com Ele, pedir a Ele, guarda, leva a gente, traz a gente de volta, porque é Ele que tem o poder de dar ordem aos seus anjos para nos guardar. A palavra do Senhor me mostra isso. Quando nós falamos, por exemplo, da consciência da presença de Deus, é que nós agora temos acesso à presença dEle como não tínhamos no passado. No passado, na antiga aliança, o que acontecia? Pode baixar um pouquinho que está dando uma microfoniazinha. No passado, o Espírito Santo vinha, tomava a pessoa, usava aquela pessoa e depois se apartava dela. Não morava. No passado, por exemplo, você tinha que ter acesso através do sacerdote e do sumo sacerdote. O Santo dos Santos não era para todo mundo. O Santo dos Santos era para a pessoa do sumo sacerdote, que oferecia sacrifício por ele e por mim. Mas a Bíblia agora, por exemplo, diz que o sacrifício foi feito de uma vez por todas. E a consciência da presença de Deus me traz a certeza de que eu posso ter acesso à sua presença no Santo dos Santos, na intimidade. Já não preciso de ninguém para falar através de mim. Porque, por exemplo, em Jesus Cristo, Ele cumpriu todos os 3 ofícios. Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Profeta, Ele anunciou aos povos os desígnios de Deus. O profeta fazia isso. Assim diz o Senhor. Jesus cumpriu esse momento. Ele cumpriu esse papel
de profeta. Jesus também cumpriu o profeta de rei, o papel de rei. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Todo domínio está debaixo do seu reinado. O seu reinado é eterno. Ele é o rei dos reis. Então ele foi profeta, ele foi rei, mas ele também foi sacerdote. Agora ele leva eu e você à presença de Deus. Ele fala a Deus o meu e o teu pecado, e Deus não olha para nós, não vê em nós o nosso pecado. Agora Deus vê em nós o sangue, o sacrifício de Cristo. Nisso o véu do templo se rasga, quer dizer que agora você tem acesso ao profundo, ao santo dos santos, a presença real, ao caminho real, aquilo que aos antigos não era permitido a todos. Na nova aliança em Cristo nós acessamos o santo dos santos. E quando nós falamos dessa consciência da presença de Deus, nos traz esse acesso à presença do Senhor nos santos dos santos. E nós podemos entrar por Ele com ousadia, por causa de Cristo. Nós podemos entrar com Ele porque nós não seremos fulminados por causa de Cristo. Nós podemos entrar com Ele porque foi Cristo que abriu o caminho através do véu. Foi Cristo que, através do seu corpo, abriu o caminho para para um novo momento que eu posso ter com Deus. Agora eu não preciso de A nem de B. Então aí fica aquela questão assim: vocês oram por mim? Ora por mim para Deus me dar. Acho que alguém já falou isso para você. Para Deus me fortalecer. Na verdade, você pode orar por você. O Santo dos Santos está liberado a você. A consciência da presença de Deus me traz que esse Santo dos Santos agora está livre acesso para mim e para você. Quando nós falamos, por exemplo, disso, Hebreus vai dizer que, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Ele deu acesso a esse Santo dos Santos. E nós podemos entrar. A consciência da presença de Deus nos faz entender que a gente acha Ele no secreto, no Santo dos Santos. Nos nossos momentos com Deus. Mas a consciência da presença de Deus deve me levar também a níveis de intimidade maior com Deus. Há um louvor da Apacentar, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, que diz assim: leva-me além, leva-me além. Não é isso? Não vou cantar não, porque a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Canta aí. Leva-me além, leva-me além, na minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. A consciência da presença de Deus precisa nos levar a níveis maiores de intimidade com Deus. Isso aqui é uma coisa assim que nós precisamos olhar. E aí é uma das coisas que fala muito comigo, porque todo momento eu tenho que estar assim. Eu estou dando mais ênfase a uma coisa, esquecendo da intimidade com Deus. Todos. Eu e você, a gente pode fazer essa comparação. Eu tenho mais tempo para isso, mas eu não tenho mais tempo para a intimidade com Deus. Na verdade, nós olhamos e percebemos que a consciência da presença de Deus precisa nos levar a um nível maior de intimidade. Cada dia maior. E se tem uma coisa que é clara, é que não tem limite essa intimidade com Deus. Não tem.
Quando nós decidimos, por exemplo, de elevar o nosso nível de intimidade com Deus, nós precisamos, por exemplo, todo dia decidir isso. E, irmãos, isso aqui é um exercício que tem que marcar a nossa vida. Falar assim, quanto tempo eu fiquei no celular e quantos versículos eu deixei de ler? Quanto tempo eu fiz isso e quanto tempo eu deixei de orar? E é um constante, é uma contínua, sabe? Todo dia você tentar elevar esse nível de intimidade. Sabe por que isso? Elevar os níveis de intimidade com Deus é que nisso nós seremos trabalhados, cuidados, nós seremos transformados no nível de intimidade. E nível de intimidade é pessoal, intransferível e só você sabe em que nível que você está. Só eu sei o nível que eu estou. Os níveis de intimidade, a consciência da presença de Deus precisa me levar a novos níveis de intimidade. Eu não posso ser aquele pastor que não lê a Bíblia, não posso ser aquele pastor que não ora, mas você também não pode ser esse crente que não lê a Bíblia, que não ora. Porque se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, se nós não jejuamos, se nós não nos entregamos a Deus em novos níveis de intimidade, por causa dessa presença, nós vamos ficar no mesmo a vida inteira. E aí você tem que começar, uma das coisas que fiz, eu falei, Senhor, eu tenho que orar pelo menos 15 minutos. E às vezes você nem sabe como começar uma oração de 15 minutos. Talvez você já foi pego igual eu fui. Pastor Ed René fala uma coisa que me chama muita atenção. Nunca esqueço, nunca esqueci. Às vezes eu oro, vou ajoelhar, tanta coisa na cabeça para a gente orar. É a família, é a igreja, é problema que aconteceu no trabalho, é isso, é gente enferma, é pastor enfermo, é amigo enfermo, é pessoal da igreja enfermo. E aí você fica naquele turbilhão de pensamentos. E aí você fala assim, e aí? Aí você ora, Pai, abençoa os enfermos, abençoe a nossa igreja, abençoe o pastor, abençoe minha família e vai embora. Tá? E aí você ora, a tua oração é de quê? De 2, 3 minutos. Aí o pastor de René falou assim, como é que você desenvolve uma oração de 15 minutos? Bota no relógio e fica lá 15 minutos. E aí você vai começar a ficar quieto, ficando quieto. Bota o joelho. Achei muito interessante isso. E às vezes eu faço ainda. E às vezes eu falo assim, 15 minutos, eu vou orar 15 minutos hoje. Então eu fico lá, quietinho. Aí ele falou uma coisa que aconteceu com ele, que aconteceu comigo, que pode acontecer com qualquer um. Deus vai começando a te dar calma. E vai começando a falar com você o que você tem que falar na oração. Porque ele disse nessa mensagem que a oração não é um monólogo, é um diálogo. É quando nós falamos com Deus e Deus também fala conosco. E aí você vai ficar ali um bom tempo orando, talvez nem falando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. A verdade é essa. Mas aí você começa a desenvolver o seu nível de intimidade. Talvez você vai desenvolver teu nível de intimidade e essa consciência da presença de Deus precisa te levar a um nível de intimidade maior com Deus. Por exemplo, quando você tem a oportunidade de ouvir um louvor a Deus, de ouvir uma mensagem. Você pode ter o seu dia e você falar assim para mim, pastor, não tenho tempo de nada. Mas hoje você está num tempo muito maravilhoso. Você bota o fone de ouvido e você ouve o que você quiser. Na minha época na época de muitos aqui, a gente tinha que gravar na rádio
Ainda pedia para o cara da melodia, qual é o nome dele? Eliel do Carmo não falar no meio da música. Mas a gente não tinha essa coisa, mas talvez tínhamos mais intimidade. Mas hoje, por exemplo, você pode escolher o que você quer ouvir. A tua intimidade só aumenta quando você ouve das coisas de Deus. Fala das coisas de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, que quando nós nos reunimos, um tem salmo, outro tem profecia, e a gente vai crescendo nessa intimidade com Deus, porque o nosso dia foi escolhido para esse Deus. A consciência da presença de Deus no meu dia me faz eu cantar um louvor, irmãos. E eu estava esses dias numa sala lá do trabalho lá, e eu fiquei ouvindo o que estava sendo tocado lá. Era uma sala que tinha, assim, vários irmãos. Agora mudou tudo. Parece que só tem um irmão. O resto é de toda... Não tem religião. E aí começaram a colocar umas músicas lá. Aí quando eu entrei para trabalhar lá no computador, eu estou vendo aquela música assim, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque não é possível eu ouvir a voz de Deus ouvindo uma música dessa. Que joga a gente para baixo, que fala só de derrota, só de... Sabe? Não estou falando de louvor, não. Estou falando de coisas que eu estava ouvindo lá, de coisas dessa daí, da antiga, dessa MPB antiga aí, tocando, eu falei assim, só trazendo, sabe? Falei, então aí você pode escolher aumentar teu nível de intimidade cantando ao Senhor. Você pode escolher aumentar o teu nível de intimidade, por exemplo, lendo mais a Bíblia. Os teus momentos, por que não aumentar, ler a Bíblia? Por que não aumentar meu nível de intimidade lendo a palavra? Nós falamos assim, irmãos, essa consciência da presença de Deus, Deus está conosco, falando conosco, e está se relacionando conosco, e nós que decidimos a que nível nós chegamos. Então, assim, quando eu entro no meu carro, qual é a mensagem? Pastor Luciano Subirá. Bota. Pastor Hernando Dias Lopes. Vamos ver qual dele da semana. 1 hora de trânsito ouvindo a palavra. É um momento de você, pelo menos, de você crescer na intimidade com Deus. E de orar, irmãos, porque dentro do carro você ora, dentro do ônibus você ora. Mas você pode escolher o que você quer. Qual é o seu nível de intimidade? Quando nós falamos da consciência da presença desse Deus na nossa vida, por exemplo, nós precisamos pensar que Ele trouxe 3 coisas para nós. Nesse que eu acabei de falar, nós precisamos aumentar nosso nível de intimidade. Amém? Você pode dizer amém nessa noite? Preciso escolher Deus. Mas quando nós falamos também de consciência da presença de Deus, eu quero falar de 3 coisas que Deus trouxe para nós. Primeiro, Ele nos traz um chamado. Segundo, Ele nos traz uma herança. E terceiro, Ele nos traz o poder. Presta atenção. Deus nos chamou e disse para nós, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Mas Ele trouxe para nós um chamado. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. A consciência da presença dele é que ele está olhando para nós, por exemplo, e vendo como é que nós estamos cumprindo o que ele nos chamou a fazer. Por exemplo, se você for olhar quando Deus fala, nos dá um chamado, e eu estou falando do chamado de fazer discípulos, ele está falando assim, eu estou com ele e eu estou vendo o que ele está fazendo. Pessoas morrendo no mundo, e o que ele está fazendo? Então, ele traz para nós um chamado. Só que você precisa ter a consciência da presença dele. Se ele está vendo o que nós estamos fazendo como igreja. Nosso chamado não é aqui. Nosso chamado é lá fora. E ele está conosco e tem visto.
Ele nos trouxe uma herança com essa presença maravilhosa. Somos filhos dele, filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, daquilo que temos para receber do Senhor. A herança que nós estamos falando é tudo aquilo que o Senhor conquistou numa cruz. É direito nosso, é nossa herança, literalmente, literal. Tudo que Jesus conquistou, perdão do pecado, a ressurreição, o vencer a morte, os céus, tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança e nós herdaremos. A consciência da presença dele precisa trazer também a herança que ele trouxe para nós. Mas ele também, na presença dele, na consciência da presença dele, nós precisamos, por exemplo, entender que nós temos o poder dado por ele em Cristo Jesus. Não no meu nome, não no nome da igreja, mas no nome de Jesus. É por isso que ele disse à sua igreja: vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria e até aos confins da terra. A consciência da presença de Deus na nossa vida tem que nos trazer que nós também estamos dotados, estamos colocados diante do mundo com o poder de Deus. Por isso que nós podemos, nessa noite, não temer nada. Nem a seta que voa de dia, nada que venha nos molestar à noite, nem um homem, nem qualquer criatura, nem o inimigo das nossas almas nós podemos temer, nem seus demônios nós podemos temer, porque a consciência da presença dele mostra para mim e para você que o poder dele está operando em mim. O poder de Cristo está operando em mim e através de mim. Então significa dizer e pensar nessa noite que a consciência da presença de Deus precisa dizer para você e falar para você que você não está só. Que você não precisa temer. Eu não posso ver, por exemplo, ninguém dessa igreja, em um nome santo do Senhor Jesus, fugindo de endemoniado. Eu não posso passar, por exemplo, nenhum membro dessa igreja com medo de passar na porta de cemitério. Eu não posso, por exemplo, Eu não posso, por exemplo, igual eu vi um irmão, está endemoniado. Sai fugindo, não pode. Porque o que está em você é o poder do Espírito Santo. É o poder de Deus, dínamos de Deus. Quer dizer o quê, irmão? Que nós, quando clamamos esse nome, essa consciência nos traz o poder dele, juntamente com a igreja. Sabe quem tem o poder de Deus nesse mundo? A igreja. Foi a essa igreja que Deus deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Foi a essa igreja. Não foi a nenhuma outra pessoa. Então, por exemplo, nós clamamos o poder de Deus. Nós andamos pelo poder do alto. Nós vivemos pelo poder de Deus. Quando nós falamos da consciência da presença, esse poder de Cristo precisa estar bem vivo na nossa vida. Primeiro, nós precisamos pensar que agora Cristo vive em nós, nós vivemos sob nova direção. Precisamos entender que a consciência da presença dele nos leva a um nível mais profundo de intimidade. Precisamos entender nessa noite que a consciência da presença dele nos leva ao Santo dos Santos, porque o caminho foi aberto. Agora,
nós temos acesso à presença desse Deus. O que precisamos entender nessa noite é que, com a consciência da presença dele, nós temos um chamado a cumprir. Nós temos uma herança a herdar. E nós temos um poder para fazer essa obra. O poder de Deus está conosco. A presença de Deus está conosco. Não despreze a presença de Deus. Não despreze a bênção que você tem todo dia, que é essa presença magnífica. Não entristeça essa presença. Não deixe de orar, de falar com essa presença durante o teu dia, não é só nos momentos. Não deixe de orar, não deixe de ler, não deixe de falar com essa presença. Não ignore essa presença na tua vida, porque essa presença é maravilhosa, a melhor coisa que nós podemos ter. Você pode pensar, olha, é tão bom estar na presença dos irmãos. Sim, maravilhoso. Mas a presença de Deus é muito melhor. A palavra do Senhor me mostra que essa presença é magnífica, real, verdadeira, está conosco todos os dias, a despeito do que vamos passar aqui, a despeito das dificuldades, ela nunca nos abandonará, estará conosco, estará nos sustentando. Tenha consciência da presença de Deus na tua vida, quando você entrar no teu quarto. Tenha consciência da presença de Deus na tua vida quando você entrar no teu computador, no teu celular. Tenha consciência da presença de Deus na tua vida, no teu trabalho, na rua, onde você anda, e valorize ela. Porque eu vou te dizer, foi a melhor coisa que Deus fez por nós, é dar a sua presença conosco todos os dias. Que Deus te abençoe, que Deus faça você crescer em intimidade com Ele, que você valorize essa presença. Vou chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos adorar o Senhor. Com o terceiro cântico mesmo, separado. E nós vamos ter a oportunidade também de ofertar, entregar nosso dízimo nessa noite, também para a glória de Deus Pai. Vamos ficar em pé? Sim. Aleluia. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia, Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho.
sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte, a igreja não vão roubar a minha fé em ti, meu. Mais uma vez, a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia, Jesus. Temer porque a igreja, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 oh. Aleluia. Nesse momento nós vamos orar. Vou pedir isso. Pedir a Sheila para estar orando pelo nosso país, pela nossa igreja. Vai ser uma oração que ela vai estar lembrando das nossas autoridades e também dos enfermos da casa do Senhor. E eu vou estar orando, encerrando esse culto. Mas o meu desejo nessa noite é que o Senhor tenha falado contigo através dos louvores. E você pode ter certeza de uma coisa: você escolheu estar no melhor lugar essa quarta-feira, e talvez você tinha alguma atividade para fazer. Foi a melhor coisa você ter vindo aqui. Deus, Ele fala conosco
Glória a Deus. Desde o início ele estava falando comigo hoje. Aleluia, Jesus. Louvado Como seja foi o teu bom nome, Senhor. chegar a esse lugar, ouvir que Deus mudou o meu viver. Posso falar também desse louvor, né? Ele entrou na minha vida, mudou minha história. Irmãos, Deus foi muito bom. Deus é muito bom. Glória a Deus. Lembra disso? Que oportunidade que tivemos nessa noite, né? Essa presença maravilhosa. Aleluia. Vai. Senhor Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ao Senhor eu dou toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. Não há outro, Senhor, a quem nós devemos nos prostrar. Não há outro diante de quem, ó Deus, nós devemos nos prostrar, ó Deus. Não só nessa noite, mas em todo o tempo, Pai. Devemos nos prostrar diante da Tua santa presença, reconhecendo, ó Deus, a Tua maravilhosa graça, que nos alcançou um dia, Pai. Aleluia. O que seria de mim, ó Deus, o que seria de cada um de nós, se um dia o Senhor não tivesse se entregado por nós, o Senhor não tivesse nos resgatado, Pai, nós estaríamos nesse mundo, Senhor, caminhando, ó Deus, para onde o nosso nariz apontasse, Pai, fazendo coisas, ó Deus, para alegrar a nossa carne, Pai, mas, ó Deus querido, longe da Tua presença, Pai, mas nós queremos Te louvar, Senhor, porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós. Aleluia. Um dia, Senhor, o Senhor se entregou por nós. Aleluia, um dia, Senhor, o Senhor mudou a nossa história, Pai. Obrigado, hoje, Deus querido, independente de como a gente viva nessa terra, independente de como nossos dias vão se findar, independente de qual enfermidade, ó Deus, a gente possa adquirir e de como será a nossa morte, Pai, nós sabemos para onde nós vamos, ó Deus. A nossa alegria, Pai, é saber, Pai querido, que nós vamos, ó Deus, nos encontrar contigo um dia, Senhor. Então, ó Deus querido, muitas vezes nós ficamos nos preocupando com essa terra, Pai, nós ficamos nos preocupando, Deus querido, verdade, Deus. com a riqueza dessa terra, ó Deus, com o nosso destino nessa terra, com o nosso futuro nessa terra, Pai, mas o que mais importa, Pai, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, Pai. Aleluia. E que se hoje nós partirmos, ó Pai, que se hoje o Senhor nos chamar, ó Deus, nós vamos nos encontrar contigo, Pai, independente de riqueza, independente de bens, independente de saúde, de enfermidade e de qualquer coisa nessa terra. O mais importante, Senhor, o Senhor já nos deu de graça, Pai. Ó Deus querido, o Senhor nos deu gratuitamente. O Senhor Aleluia. pagou o preço por nós e nós queremos Te louvar por isso, Pai. Não podemos, ó Deus, diminuir o sacrifício que foi feito. Não podemos, ó Deus, desmerecer tudo que o Senhor fez, ó Pai. Que todo dia a gente volte à cruz. Que todo dia, ó Deus, a gente reconheça o preço que foi pago, Senhor. O preço que eu não poderia pagar. Eu nunca poderia pagar esse preço, Pai. Mas o Senhor pagou por nós. Aleluia. E nós Te louvamos, ó Pai. Porque o Senhor pagou, foi caro, foi alto, mas o Senhor nos deu de graça, Pai. Amém. E eu Te louvo por isso, Pai. Eu quero Te entregar a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe, Deus querido, que hoje sentimos falta de muitos dos nossos irmãos, muitos que nós não entendemos o motivo de não estarem aqui, nós não sabemos se estão passando por momentos de enfermidade, verdade, de luta, de dificuldade, ó Deus, mas nós Te pedimos que o Senhor visite os meus irmãos nessa hora, todos aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor os visite, se estão passando por momentos de enfermidade, que o Senhor os visite com cura, se estão passando por momentos de tribulação, de angústia, que o Senhor os visite, Deus, com a Tua paz, se estão passando por momentos de falta de emprego, de dificuldade financeira, que o Senhor os visite, ó Deus querido, com provisão, ó Deus. Amém, que o Senhor é Deus que tudo pode, ó Deus. Nós não podemos, mas o Senhor pode, ó Deus. Então visita os meus irmãos, dispensa uma bênção especial por cada um que veio até aqui nessa noite, ó Deus, Amém, que ouviu Deus. a Tua palavra, que Te adorou, e Deus que ofertou algo, ó Deus, no Teu altar, Senhor. verdade, e quando Deus. nós falamos de oferta, a gente não está falando de dinheiro não, Senhor. A gente está falando de adoração, a gente está falando de vida Aleluia. rendida na Tua presença, de corações quebrantados
quebrantados, ó Pai, que o Senhor busca, Deus, verdadeiros adoradores, e que nessa noite o Senhor tenha achado em nós, em cada um de nós, verdadeiros adoradores, que te adorem, ó Deus, em espírito e em verdade, independente da circunstância, Pai, porque a circunstância, ela não pode, ó Deus, ser aquilo que vai basear o nosso louvor, que vai basear a nossa adoração. A gente não pode se basear nas circunstâncias, a gente não pode se basear na violência que está lá fora, a gente não pode se basear na corrupção que está nesse país, a gente não pode se basear em nada, Pai, mas a gente precisa ter o nosso coração como um coração que agrada ao Senhor, de verdadeiros adoradores, Pai. Eu quero entregar o nosso país em Tuas mãos, Senhor Deus, pedindo que a Tua misericórdia e a Tua graça venha sobre essa nação, uma nação linda, como foi citado nessa noite. Nosso país é lindo, o nosso país é lindo, Senhor, o nosso país é rico, ó Deus, e nós temos visto tanta injustiça, nós temos visto tanta maldade, nós temos visto tanta corrupção, mas eu entrego, Deus querido, do presidente da República nas Tuas mãos. Eu entrego cada senador em Tuas mãos, cada governador em Tuas mãos, cada deputado, cada vereador, cada prefeito. Eu entrego os ministros do STF em Tuas mãos e peço, ó Deus, que o Senhor mesmo venha tratar com cada um deles, Senhor, para que eles venham, ó Deus, retroceder daquilo que tem feito que não te agradam e que possam buscar a Tua face, ó Pai. Alcance esses homens com salvação, com libertação, ó Deus, que eles venham, Deus, deixar tudo aquilo que não te agrada, Pai, e que eles venham se render ao Senhor, porque não há coração que seja duro o suficiente para resistir ao Teu toque, Pai, porque o Senhor tem formas de trabalhar em cada um, e que o Senhor venha visitar esses homens e essas mulheres que venham se render ao Senhor e ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus. É no Teu nome que nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado por essa noite linda e maravilhosa, pela vinda dos Teus filhos a este lugar. Vá conosco, Senhor, e não nos deixa, Senhor, entristecer a Tua presença. Que a gente venha, ó Deus, estar conversando contigo, Deus, nos alimentando do Senhor, e que o nosso dia seja marcado, ó Deus, pela Tua presença na nossa vida. Muito obrigado, Deus, por essa presença maravilhosa no nosso meio, por essa presença em nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos encerrados. Você me dá